boa noite, boa noite. Você que está aí já preparando aí para se deitar, para dormir, já botou o seu pijama de bolinha, já estava aí deitado aí no seu travesseiro. Hoje eu deixei para fazer essa transmissão mais tarde para tentar te pegar ainda aí acordado, mas é porque hoje é feriado, então a gente sempre tem um pouco mais de atividade e tal, mas eu não vou deixar de fazer a nossa transmissão, mesmo que seja feriado, mesmo que a gente tenha algum evento, eu vou sempre tentar manter aqui o nosso compromisso. Vou entrar aqui só para a gente ver se a gente consegue acessar os comentários. Você que está aí esperando, vamos ver quem está assistindo aí. Se você está assistindo agora, coloca aí o seu comentário para eu saber que você está assistindo. Eu vou tentar te responder aqui também, vou acompanhando aqui os comentários. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a composição das chapas de gesso acartonado. Por que a chapa de gesso acartonado ela tem essa camada de papel cartão? Por que ela tem aquele recheio? Para que serve isso? Eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês, mostrando aqui. Então vamos lá. Bom, isso aqui é um pedaço aqui de uma chapa de gesso acartonado, tá? Então se você olhar aqui as camadas, você vai ver que tem uma camada que é o papel cartão, o recheio, que é o gesso, e do outro lado uma outra camada também de papel cartão. Quando a gente fala papel cartão, basicamente é um papelão, tá? Um lado mais claro, que é o lado que a gente usa como acabamento, né? A parte acabada da placa, e essa parte mais escura é a parte que fica para o interior da parede, para a cavidade da parede. Ok? Bom, por que é importante a gente saber sobre a composição da placa? Porque tem uma série de erros que são cometidos nas obras, simplesmente porque as pessoas não sabem para que serve o cartão, para que serve esse recheio de gesso e para que serve outro cartão. Então as pessoas fazem coisas que não deveriam fazer e acabam gerando patologias, acabam gerando problemas nas obras. Quais são os problemas mais comuns? Vamos lá. Quando a gente tem aqui o cartão, o recheio de gesso e o cartão do outro lado, isso aqui forma um sistema, como se fosse um sistema estrutural. Então, se você tem esse sistema aqui íntegro, você não consegue. Eu não consigo quebrar essa placa aqui no meio dessa forma. Não consigo aqui. Agora, se você rompe o cartão, o que acontece? Você facilmente consegue quebrar essa placa com a mão. Qualquer criança consegue quebrar. Isso acontece por quê? Porque o cartão da placa de gesso acartonado ele tem uma função de resistir aos esforços de tração, certo? Então, quando você tenta quebrar a placa, esse cartão aqui está resistindo à tração. O cartão do outro lado serve a mesma coisa, se você fizer um esforço de tração no outro sentido, para a placa também não quebrar. E o miolo de gesso serve para resistir aos esforços de compressão. Então, se você tenta apertar essa placa aqui, ela também não esfarela, porque o gesso vai estar resistindo aos esforços de compressão. O que acontece quando você rompe o cartão é que você desestrutura esse sistema aqui. Então, o que acontece? Você normalmente cria uma área mais frágil. Quando que a gente vê isso acontecer? Por exemplo, quando a gente faz uma abertura num forro, quando a gente faz uma abertura numa parede, você vai fazer uma abertura para instalar uma luminária. Se você fizer essa abertura e deixar ela aberta ali, provavelmente com o tempo a própria placa vai começar a ceder. Isso é muito comum. A gente vê em obra, por exemplo, a obra começou a acontecer, as luminárias não chegaram ainda, mas já fizeram a marcação e já fizeram os cortes. Depois de um tempo, é muito comum, quando a pessoa vai instalar a luminária, a placa cedeu e a luminária fica com a borda não encaixa exatamente, fica com uma frecha. Isso é muito comum, é um erro muito comum em obra, que a gente vê sempre acontecer. Então, a primeira recomendação é, se você vai fazer um furo num forro, um furo numa parede, faça e imediatamente já feche. Ou então, quando você vai fazer uma visita, vai fazer algum reparo, se você fizer o reparo e deixar aberto alguns dias, provavelmente quando você for fechar esse reparo, fechar esse forro, fechar essa parede é mais difícil isso acontecer porque a gravidade acaba segurando ali, né? A compressão ela acaba não acontecendo, a placa ela não abre para fora da parede. Mas no forro é muito comum, porque a gravidade puxa essa placa para baixo e ela acaba ficando desbeiçada, ela fica meio para baixo. Quando você vai fechar esse buraco, fica aquela saliência ali que é muito difícil de disfarçar. Praticamente não dá para disfarçar
quando isso acontece, é mais fácil você fazer um outro buraco maior e fechar de uma vez só. A própria umidade do ambiente acaba interferindo nisso, você acaba tendo a placa de gesso absorve um pouco da umidade e acaba cedendo. Então isso é muito comum de acontecer, é um erro que a gente vê o tempo todo em obra. Então isso vem de você romper o cartão da placa e você deixar ela ali exposta a uma força que está empurrando ela para baixo, que é a própria gravidade. O peso da própria placa acaba puxando ela para baixo e ela fica desbeiçada. Outra questão também que a gente vê, quando a gente tem balanços, quando você tem um detalhe de sanca, você tem uma bandeja, quando você tem um balanço muito grande, essa placa ela também tende a descer. Por quê? Porque ela não tem tanta resistência assim. O que a gente recomenda é que você faça um balanço de até 10 centímetros. Mais do que 10 centímetros, você já está correndo algum risco desse balanço, dessa placa não conseguir sustentar esse balanço. Ela não vai conseguir segurar esse peso e ela pode acabar cedendo um pouco. Ela não vai chegar a cair, mas ela provavelmente vai descer um pouquinho. Isso também é muito comum. Detalhes de sanca que a gente vê por aí, quando a pessoa faz uma sanca, um detalhe com uma sanca muito larga, aquela bandeja da sanca muito larga, você acaba vendo que aquela ponta da sanca acaba descendo. Voltamos aqui, nós tivemos um pequeno problema técnico na transmissão, mas agora estamos de volta mais uma vez. Vamos continuar aqui de onde a gente parou. Estava falando um pouquinho aqui sobre a composição das placas de gesso acartonado. Então eu estava falando aqui sobre quando você faz uma sanca, que você faz uma bandeja, se você fizer essa bandeja muito comprida, você pode correr o risco dela ceder. E essa ponta aqui da placa ela vai ficar cedendo, porque com o próprio peso da placa, a placa de gesso vai acabar cedendo e a sanca vai ficar meio desnivelada. Bom, quando você corta o cartão, então relembrando, quando você corta o cartão, você meio que desestrutura a chapa de gesso acartonado, e esse é o cuidado que você tem que ter. Quando você deixa o topo da placa exposto, essa placa começa a absorver mais umidade também, isso acaba também prejudicando um pouquinho essa questão da deformação, né? Ela acaba absorvendo umidade, quando a placa está mais úmida, ela também deforma mais fácil. Então, quando você faz um furo num forro, você acaba deixando a umidade do ambiente entrar por o entreforro e a placa absorve também um pouco mais de umidade. Isso também acaba deixando a placa um pouco mais fácil dela ser deformada. No caso de sanca, relembrando também uma coisa que a gente costuma falar, você tem que usar esse perfil aqui na ponta, que é a cantoneira 1430, para você dar acabamento nessa borda. Então, sempre que você tiver uma borda de placa que vai ficar exposta, a recomendação é você usar essa cantoneira aqui, por causa também da questão do alinhamento. Mesmo que você use aqui a plana, né, o carrilho, que o pessoal chama, você nunca vai ter esse acabamento aqui 100% perfeito. Então, quando você cortar a borda da placa, você tem que lembrar que você tem que proteger ela, e o ideal é você usar a cantoneira 1430, que vai fazer esse detalhe aqui, ó. Tá? Para você que tá vendo aí como é que a gente faz. Bom, e a placa cimentícia? Como é que funciona a placa cimentícia? A placa cimentícia, a gente também tem uma coisa muito parecida. E eu vou mostrar para você aqui uma amostra aqui da Proforte, da Plaquilux. A Proforte é a chapa cimentícia da Plaquilux. Ela tem uma composição muito parecida, porque ela tem aqui o recheio dela, que é como se fosse um microconcreto, uma massa de cimento com agregados, aditivos e tal. E ela tem de um lado uma tela de fibra de vidro e de outro lado outra tela de fibra de vidro. Esse tipo de chapa aqui a gente chama de chapa não fibrosa. Tem a Plaquilux, tem a Aquapanel, que é da Knauf, tem a Duroc, da USG, e eu não lembro agora se tem alguma outra placa no mercado desse tipo aqui. São as placas que a gente chama de não fibrosas, e a grande vantagem dela é que você pode cortar com estilete. Por que a gente fala que dá para cortar com estilete essa placa? Porque quando você corta essa malha de fibra de vidro aqui, é exatamente a mesma coisa que você estivesse cortando o cartão da placa de gesso acartonado. Então você corta essa malha de fibra de vidro e você consegue quebrar essa placa na mão. Aqui, eu não consigo quebrar porque ela está com essa malha intacta. Mas se eu pegar um estilete aqui e fizer um corte, eu vou conseguir quebrar essa placa cimentícia com a mão. Isso porque eu vou estar também desestruturando essa placa quando eu fizer o corte dessa tela. Então, lembrando,
Chapa de gesso acartonado, você evite de cortar o cartão, evite de você danificar o cartão. Quando você estiver trabalhando, você estiver usando uma placa de gesso acartonado, não utilize placa que esteja com o cartão danificado. Isso vai te gerar problema, principalmente se isso for em forro. Se isso for em forro, então é catastrófico. É você pedir para ter problema. Não faça isso. Então, se o cartão estiver danificado, se o cartão estiver rasgado, você não pode usar essa placa, tá? Para você evitar problemas na sua obra, para você evitar problemas futuros de patologias na sua obra, tá? E as chapas cimentícias não fibrosas, que também funcionam da mesma forma. Quando você corta a tela de fibra de vidro, você também consegue quebrar a placa para você manusear ela, fazer os arremates e tudo. Mas também, se você tiver com aquela tela danificada, você não deve usar, porque aquela placa não vai ter resistência. Beleza, pessoal? Bom, não sei se ficou alguma dúvida, mas a gente sempre vai ter essa oportunidade aqui. Para você que está assistindo aqui ao vivo, muito obrigado. A gente sempre vai estar aqui à disposição. E se você quiser deixar alguma dúvida, alguma pergunta, é só você deixar aqui nos comentários que eu vou tentar te responder da melhor forma possível para você que quer começar a trabalhar com drywall, você que quer começar a projetar em drywall. Tem várias pessoas. Semana passada eu fiz um pedido e algumas pessoas colocaram. Então, se você quer começar a trabalhar com drywall, coloca aqui nos comentários assim, eu quero trabalhar com drywall. Se você quer saber como é que projeta um projeto de arquitetura, como é que você detalha um projeto de arquitetura para você poder trabalhar com drywall, coloca aqui também, eu quero saber como projetar. Agora, se você quer saber outra coisa, coloca aqui o que você quer saber, que eu vou tentar te ajudar da melhor forma possível. Muito obrigado a todos vocês que participaram e todos vocês que estão assistindo, tanto aqui pelo Facebook, quanto no YouTube, que também vai ter essa gravação disponível lá. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.